Olá, amigos! Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão aqui no seu canal Espiritualidade Libertadora. Meus amigos, hoje nós estamos aqui depois de um momento de leitura, pronto para compartilhar as nossas reflexões com vocês. E hoje eu escolhi falar sobre fé, né? Um assunto aí extremamente colocado nas mais cotidianas questões da vida. Todo mundo fala se precisa ter fé, você tem que ter fé. No momento onde o mundo atravessa desafios nunca antes vivenciados. A tecnologia colocou marcas de desenvolvimento para o homem que mostra que a evolução intelectual avançou de forma excepcional. Mas ainda assim é muito grande o número das pessoas desalentadas, desanimadas, e a depressão cresce de uma forma extremamente alarmante. Na realidade, vivenciamos um momento que foi previsto desde a passagem do Cristo, onde anunciou esses tempos, está lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27. E também a doutrina espírita vem falar com propriedade dessa fase de transição planetária. Mas a verdade é que, não obstante essa fase, e que nós vamos comentar em vídeos futuros sobre a transição, é importante entender que a fé realmente é essencial para que nós consigamos superar as nossas dificuldades sem maiores atropelos, sem maiores quedas. Mas, entendendo a fé, agora não mais num fanatismo absoluto, não mais naquela loucura de achar que Deus vai resolver todos os meus problemas num passe de mágica. Porque se nós observarmos a vida na sua naturalidade, nós perceberemos que a dificuldade está aí a roldão. Porque é um processo, um método pedagógico de ensino que Deus nos permite vivenciar. E Jesus nunca prometeu facilidades. Aqueles de nós cristãos sabem que o Cristo vivenciou as dificuldades, chegando até o próprio momento extremo da cruz, para nos mostrar a força que há em nós para superarmos as dificuldades que vivenciamos. E ele mesmo, reunido ali com os seus apóstolos, os discípulos naquele momento, vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase que está no Evangelho de João, no capítulo 16, lá no item 33, é extremamente consoladora para mim. Porque o Cristo fala dessas aflições e fala da vitória. Tá? Fala que, em embasando-nos o nosso mundo íntimo com os conceitos espirituais do Evangelho, nós teremos condições de superar essas nossas dificuldades, esses nossos momentos difíceis, esses nossos desafios, saindo ainda maior, sendo espíritos renovados, espíritos mais grandiosos, e fazendo muitas obras boas para a coletividade humana, ainda que vivenciando em meio de muitos desafios. Porque quando observamos também a trajetória de vida de todos os grandes mártires espirituais da trajetória humana, nós observamos que todos eles, não só o Cristo, mas todos os grandes mártires, atravessaram o seu momento missionário com muitas dificuldades. Vencendo as dificuldades e ainda assim trazendo esperança para a grande maioria de nós. Não precisamos ficar nem estreito ao mundo religioso para pensar nisso, mas lembramos de um Martin Luther King, lembremos de um Mandela, lembramos de um Gandhi, que vivenciaram momentos políticos desafiadores em suas pátrias, passando cada um deles enormes dificuldades, não obstante a religiosidade de um ou de outro,
e superaram através da força das suas fés, das suas convicções íntimas. Então, o que o Cristo nos propõe nesse Evangelho de João é que não tenhamos ilusões, tá? Ainda que muitas religiões, no seu conceito de entendimento, né, apregou essa vida transformada de prosperidade, assim, do dia para a noite, como se fosse mágica. E nós sabemos que essa prosperidade nós podemos encarar em várias áreas, né? Não só material, financeira, mas de saúde, emocional, né? Nós podemos entender que vivenciaremos desafios nas mais variadas áreas da nossa vida, mas nós podemos ainda assim ter a alegria de viver com essa fé de entendimento, que é a força moral de entender a própria caminhada em si, que vai nos dar sustento para superar as dificuldades, e volto a afirmar, ainda assim tendo convicção de realizar boas obras, não só em favor de nós mesmos, mas de tudo que estiver ao nosso redor, sendo úteis o máximo possível. Então, lembrando do conceito de Allan Kardec, que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, nós temos que trazer então esse entendimento de fé como algo mais lúcido, sabendo sim das dificuldades, mas sabendo que há um sustentáculo já fácil de ser percebido e entendido como uma interação energética também que acontece com aqueles que entendem o entendimento de que pode sim superar as dificuldades através da força moral que vem do Evangelho, através da força moral que vem do convívio com as pessoas mais lúcidas, que incentivam a superação. Nós, vivenciando esses pensamentos, nós também modificamos o nosso teor mental. E em modificando o nosso teor mental, nós agimos vibratoriamente em várias circunstâncias que propiciam mais atividade positiva nas nossas vidas. A emanação mental vem sendo estudada pela ciência cada vez mais. O Espiritismo coloca como claro essa interação de mentes como uma força energética que se transpassa. E é interessante entender que a ciência nos dias de hoje prova através de pesquisas das mais sérias que as pessoas que têm fé, que praticam essa fé, agem energeticamente no seu próprio corpo, superando doenças com mais facilidade, vivenciando momentos difíceis com mais integridade. Então, a questão da fé, quando a gente começa a analisar ela cientificamente mesmo, com um teor intelectivo de análise, nós vamos entendendo que há sim uma conceituação positiva em acreditar na vida por si mesmo, em acreditar que há sempre um propósito maior para tudo que vivenciamos. E entender esse propósito é só uma análise mais profunda do Evangelho. Lembrar que também o Cristo prometeu: não turbe o vosso coração, tenha de bom ânimo, eu vou preparar-vos um lugar. Capítulo 14 também do Evangelho de João, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quando a gente começa a abrir o leque do nosso entendimento, nós vamos ver que também, às vezes, a nossa falta de fé é porque concentramos demais a observação na dificuldade, na situação, nas coisas tristes do mundo. E quando a gente concentra muita observação no que não é bom, nós refletimos em nós mesmos o que não é bom. É como se nós transformássemos numa lente opaca que bloqueia a luz, ao invés de ao contrário. Porque quando nós buscamos o bom, quando nós tentamos observar o bom em todas as coisas, é como se nós fôssemos uma lupa que, ao ser colocada em determinado foco, ela concentra a luz do sol de uma forma muito mais intensa e de nós refletirá coisas extremamente boas.
Então a fé. A fé, então, deve ser também um treino, uma busca, né? Não só na leitura do entendimento evangélico, quando nós já entendemos que vale a pena estar sempre estudando, compartilhando vídeos como esse, buscando outros vídeos de pessoas fantásticas que têm falado aí sobre o evangelho, mas também de buscar as coisas boas das pessoas, escolher a melhor parte, como foi proposta a Marta naquele famoso encontro de Jesus com as duas irmãs, onde Jesus vai dizer: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque Marta estava entediada demais com as coisas e os afazeres da terra. Então a gente tem que tentar escolher a melhor parte. Então, numa situação, é também um treino de fé. Em tudo, nós tentamos olhar, mas o que de bom eu posso tirar daqui? Porque é espantoso quando a gente começa a mudar o foco do nosso olhar para situações, nós percebemos que sim, em qualquer situação há ali algo de positivo. Ainda que seja o entendimento que ali está nos mostrando a força que é em nós para superar as dificuldades. Mas muitas vezes tem outras coisas fantásticas, coisas boas que estão ali embutidas dentro do instante de dificuldade, que basta um olhar mais criterioso que a gente vai perceber. Como nas pessoas, porque às vezes encontram pessoas difíceis na nossa jornada e a gente tem que tentar aprender a olhar a parte melhor daquela pessoa. Que às vezes a pessoa é muito ranzinza, mas é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Às vezes a pessoa tem um pequeno desvio de honestidade, mas ao mesmo tempo você percebe que ela tem rompantes muito fortes de caridade também com outras pessoas. Porque é extremamente difícil uma pessoa totalmente ruim. E quando a gente vai potencializando o olhar no bom das pessoas, a gente vai instintivamente incentivando o bom que as pessoas têm, fazendo elogios sérios. Não que a gente não deva corrigir quando nos cabe corrigir o que há de errado, quando temos o dever e o direito de corrigir, mas é importante também saber do elogio. E quando é pessoas que nós não temos o direito de correção, porque em algumas pessoas não nos cabe a correção, nós podemos sim e sempre temos o direito do elogio. Quando a coisa é realmente gratificante, quando a coisa é boa, incentivar o bem. Então nós entendemos que a fé é também esse olhar amoroso, esse olhar benéfico em todas as coisas, em todas as situações, em todos os momentos. A fé, então, no nosso conceito, é também uma busca de aprimoramento interno sobre a perspectiva da nossa própria vida, sobre os anseios, sobre os desejos, mas sobre os resultados. E aí nós vamos trazer para uma compreensão, né, de perceber que todos vêm falando sobre uma análise de vida que vale muito mais a caminhada do que o próprio objetivo. Então nós vamos entendendo que a gente vai então tentando buscar vivenciar a vida melhor possível em todos os instantes, enxergando lá o nosso objetivo, mas não tendo ele como uma coisa que nos massacra, mas como simplesmente um alvo que nos estimula. E aí nós, ainda que não alcançarmos aquilo tão rápido, nós se sentiremos bem de estar caminhando, de estar buscando, de estar nos incentivando. Então a fé. Nós vamos percebendo que a fé existe realmente vários tipos de entendimento e que não obstante todos nós cristãos entendemos que o Cristo é a expressão maior da fé, nós vamos percebendo também que Ele mesmo nos incentiva ao raciocínio e ao entendimento, para que aí sintamos essa conexão com o Criador, porque o Cristo nos falou muito fortemente dessa interação com o Pai, né?
nos incentivou a oração, a prece, porque aí nós vamos terminar a nossa fala colocando que sim, dentro das conceituações da fé, além do entendimento, há a expressão do sentimento que pode ser advindo e fortificado através de momentos de oração. Ainda que para muitos seja difícil orar e rezar com convicção, porque também os momentos de oração podem ser praticados, treinados e intensificados. Porque ali nós passaremos do momento não só intelectivo, como viemos trazendo até aqui o momento desse vídeo, para um momento então mais transcendental. Porque uma oração feita com um sentimento, uma oração feita com uma entrega, com uma conversa sincera com o próprio Criador, ou com Jesus, se você preferir, ou com o seu mentor espiritual, não importa o teu foco de atenção naquele momento de oração, mas que se pedimos a Deus, se pedimos a Jesus, se pedimos aos amigos espirituais como uma conversa sincera, como aquele que busca orientação de uma pessoa querida em quem tem confiança. Naquele instante de fé, então, além da intelectualidade que buscamos, ou muito além da intelectualidade que buscamos, nós sentimos uma conexão energética que nos envolve e aí transcende então algo que não é tão fácil de se explicar, mas que é extremamente prazeroso de se sentir. Quando algo nos envolve de uma tal maneira que nós percebemos que sim, nós podemos ir mais. Nós percebemos sim que em algum lugar há alguém que zela por nós, como diz a música bonita do Trem Bala. Há alguém em algum lugar, há uma energia, há uma força, há uma luz que zela por nós. Nesses instantes então de uma oração sincera, algo fala-nos de uma fé que realmente transcende a compreensão intelectiva, mas que também se embasa cada vez mais na compreensão intelectiva. E aí a junção dos instantes de oração com as leituras e meditações vai trazendo um íntimo realmente renovado, superador. E somos capazes então de levar uma mensagem de fé e esperança, não só para o nosso próprio coração, mas para aqueles que nos rodeiam e que percebem em nós uma alegria de viver contagiante. Ah, como me contagia esse instante de compartilhar com vocês as alegrias da fé. Como me contagia nesses instantes a gratidão de ter Jesus a orientar os meus passos. Como é contagiante terminar esse vídeo dizendo que sim, a fé pode se renovar, crescer e impulsionar os nossos dias cada vez mais. Eu espero que essa emoção carinhosa que eu sinto da presença dos amigos espirituais me incentivando a ir adiante, alcance a cada um de vocês que assistirem esse vídeo. E que, se for da vontade de cada um, que nos ajude a compartilhar esse material de reflexão, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, tocando no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E principalmente, e mais felizmente, com mais fé possível, entendendo que sim, a espiritualidade pode ser libertadora. Um forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.